com a família, né? Então, isso também tá sendo interessante, né? Porque as crianças ajudam, então tá tudo indo conforme. Eu gostei muito dessa ideia, né, do Mateus morar lá. Eu acho que o idoso ele precisa, né, também dessa alegria das crianças, né, dessa vida que se renova, né? Seu pai está com quantos anos? 85. Nossa, então precisa mesmo desse renovo, né? Mas isso é com o tempo mesmo. Nossa, eu sei quanto que os meus pais sofrem com a questão da perda do meu irmão também. Não é fácil. Imagino. Bom, então eu vou iniciar lendo o capítulo 8, capítulo 18, quer dizer, a partir do versículo 1 até o versículo 11, tá? O capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 11. Eu vou botar um pouco o refletor aqui para eu conseguir ler, porque a minha vista já está bastante cansada. Tenho trabalhado muito no computador esses dias, e então, às vezes, estando um pouco escuro aqui, eu não consigo enxergar tão bem. Então, eu vou só pôr um pouquinho, depois eu tiro, tá? É que põe o texto na tela, não é? Eu gosto de usar a minha Bíblia aqui na linguagem de hoje, eu vou ler aqui mesmo. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com a Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas, fazer tendas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício, justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus. E todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Vamos ficar até aqui. Agora, tirar um pouquinho. Tá. A luz. Então, como nós estamos já agora no capítulo 18, né? Falta apenas 10 capítulos para a gente encerrar o livro de Atos. E como vocês estão observando, a gente sempre de novo percebe, né, que no anúncio da palavra de Deus, Paulo passa por várias cidades e por várias regiões, e ele é perseguido, ele é preso, ele passa por muitas situações difíceis, mas ele não desiste. Ele não desiste de continuar pregando a palavra de Deus. Ele esteve em Atenas, né, no capítulo 17, e de lá, então, para Corinto.
né? Corinto era uma cidade de posição geográfica muito importante para o comércio. Ela tinha 2 portos nessa cidade que facilitava o comércio para a Grécia, e para todas as outras regiões. Porque atrás, o caminho no sul da Grécia tinha um caminho muito perigoso. Então, Corinto era a ponte da Grécia, era por onde passava ali o comércio todo, passava ali por Corinto, por conta desses 2 portos. Corinto também tinha ela era sede de jogos muito importantes chamados istmicos, que era uma grande festa em comemoração ao deus Poseidon, que era o deus do mar. Imagina uma cidade que era movida pelo comércio, pelos seus 2 portos. Então, era muito importante essa cidade nesses jogos. Eles ficavam apenas atrás dos Jogos Olímpicos da Grécia. Então, era uma cidade com muitas atrações. E os gregos, eles tinham um provérbio que chamava-se corintianizar, né? Que significava viver uma vida de luxúria e corrupção. Então, Corinto era uma cidade que muitas pessoas de vários países que traziam também a sua cultura, mas tinha essa questão da imoralidade. Meu marido está falando que eu estou falando muito alto. É que às vezes eu fico com medo de estar saindo baixo, né? Eu acabo falando um pouco mais alto. Se ficar estalando aí, vocês me avisam que eu diminuo o volume, tá, gente? Então, a cidade de Corinto, ela tinha, então, muita idolatria, porque ali tinha o templo de Afrodite, a deusa que na época do auge havia mais de 1000 prostitutas sagradas que desciam e iam comercializar os seus corpos. Então, para viver em Corinto, era algo muito fácil, porque tinha que ter muito dinheiro, né? Porque a cidade oferecia muitas oportunidades de lazer, de luxúria, de tudo mais. Só que Paulo, ele coloca, né, lá no início de Corinto, capítulo 6, versículo 9 a 11, ele fala para que as pessoas que crescem ali no Evangelho, na palavra de Deus, não se enganassem, porque não entraria no reino dos céus os adúlteros, os idólatras, os maldizentes, os roubadores, e ele vai dizendo um monte de situações onde pessoas poderiam perder a sua salvação, que não herdariam o reino dos céus. Paulo, ele era um rabino, né? Lembra que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, mas Paulo, além de ser um rabino, um estudioso do Antigo Testamento, da Palavra de Deus, ele também tinha uma profissão que era trabalhar com as mãos, fazer tendas, né? Porque para o judeu era muito importante o trabalho, né? Então, não havia, assim, entre eles, pessoas eruditas que só dedicassem ao estudo da lei. Ou seja, o rabino, ele tinha que também aprender uma profissão, e ele não podia cobrar para ensinar. Então, ele precisava viver também do seu trabalho. E Paulo, quando chega em Corinto, ele, então, conhece um casal de refugiados, né? Olha só, né? Nós vivemos hoje, né, uma imigração nessa questão dos refugiados, né? Que hoje tem sido um ponto alto, né? Mas já naquela época já tinha refugiados. Lembra que o próprio texto fala, né, que os judeus foram expulsos de Roma. E Áquila e Priscila são um casal, né, que foram expulsos de Roma e vai para onde? Vai para Corinto. E lá Paulo, então, conhece esse casal, eles eram simpatizantes da palavra de Deus, do Antigo Testamento, e Paulo, então, anuncia o Evangelho. Ele agora, esse casal,
sobre o plano de salvação em Jesus Cristo. E esse casal torna-se um apoio muito grande para Paulo, porque Paulo estava sozinho. Lembra que ele fugiu de Atenas, ele saiu de alguns lugares, deixando Silas e Timóteo e o próprio Lucas. Ele vai para Atenas, e de Atenas ele vai para Corinto. E lá em Corinto, ele então está sozinho. E ele encontra, então, Áquila e Priscila, e que torna-se um braço direito para ele na transmissão e na pregação da palavra. Como Paulo tinha a profissão de construir barracas, tendas, Áquila e Priscila também, ele então foi morar com esses dois. E lá, além de trabalhar, porque ele também queria pagar a sua pousada para sobreviver, não queria ser pesado para ninguém. Então, eles trabalham juntos e tem uma bonita comunhão, uma comunhão no trabalho, mas também uma comunhão na palavra, que iam se fortalecendo mutuamente na fé, na esperança. Então, Paulo, ele era um hábil artesão. E agora, então, trabalhando junto com Priscila e Áquila, eles, então, todos os sábados vão para a sinagoga para ensinar a palavra de Deus para os judeus, né? E aí Paulo manda buscar também Silas e Timóteo. Por quê? Porque os desafios pastorais em Corinto eram muito grandes, como eu falei para vocês, né? Uma cidade onde valia de tudo, a questão da luxúria, dos jogos de lazer, de toda a questão da diversão. Não era fácil poder viver lá em Corinto, porque o custo de vida era muito alto por conta de todas essas coisas. Então, Paulo manda então chamar Silas e Timóteo e o próprio Lucas. E quando ele então está pregando na sinagoga, ele, então, sofre muita rejeição dos judeus. E, ao sofrer a rejeição dos judeus, Paulo, então, diz, olha, eu preguei para vocês não querem receber a palavra, então, se vocês se perderem, a culpa é de vocês. Eu não tenho culpa, porque eu tenho anunciado aqui a palavra de Deus. Já que vocês não querem, então eu vou pregar para os não-judeus. Mas lembram que Paulo já fazia isso, né? De pregar para os não-judeus, mas sempre, de novo, o amor, né? A sua tradição também, as pessoas que vinham do judaísmo, Paulo sempre dava essa oportunidade. Lembra que Jesus fala que quando ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só um minutinho que tem alguém chamando. Ô, Klaus, a Rose está chamando. Então, e aí nós vamos encontrar o Paulo vivendo, né, num lugar com muitas e intensas emoções. E Deus foi dando a Paulo a força necessária, a coragem e a força para continuar o seu trabalho. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é esse apoio que Paulo tem de Priscila e Áquila. E eu gostaria agora de chamar a atenção de vocês para algo que a gente descobre no livro de Atos, que eu também vou descobrindo junto com vocês. Lembra que quando Barnabé sai para a primeira viagem missionária, era Barnabé e Paulo? Lembra que eu falava que foi Barnabé que convidou Paulo, foi Barnabé que levou Paulo para os apóstolos e se enturmou ali para que eles aceitassem Paulo? Então, depois, quando Paulo vai junto e ele sobressai ao Barnabé, e ele, então, passa a ser o principal. Então, o nome dele vinha sempre antes. Agora a gente percebe o ministério feminino. Mesmo que muitas pessoas falam que Paulo era muito machista nas suas cartas, veja que ele sempre tem, de novo, mulheres.
mulheres que aceitam a palavra de Deus, o evangelho. E aqui, entre Priscila e Áquila, veja só, começou lá no início falando que ele conheceu um casal chamado Áquila e Priscila. Agora, a gente já vai perceber que a Priscila torna-se mais importante do que Áquila. Ela se sobressai muito mais do que Áquila, porque o nome dela vai para frente. Né? Já não é Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila. Parece uma coisa boba, gente, mas eu só estou chamando a atenção de vocês para mostrar que num ambiente tremendamente hostil ao ministério feminino, num ambiente onde as mulheres não tinham muita liberdade e direitos e atenção, Priscila passa a ser uma pessoa muito importante no ministério de Paulo. E ela e Áquila passam a apoiar ele nesse ministério. E depois, eles também acompanham Paulo na sua missão, né, de mudar de lugar. Porque quando Paulo tem a rejeição dos judeus, ele muda de casa, ele vai morar na casa de um não-judeu chamado Tício, né? E, olha, outra coisa importante, né, que Paulo vai morar na casa de um não-judeu, e quando ele mora lá, ele começa a ir de novo lá na sinagoga. E lá, o chefe da sinagoga, chamada Crispo, a converte, né? Também aceita a mensagem da palavra de Deus e o plano de salvação através de Jesus Cristo, porque Paulo anunciava o Jesus crucificado, morto e ressuscitado. E aí, esse Tício, então, aceita, né? Não só o Tício, como é que chama? O chefe da sinagoga, ele aceita essa palavra de Deus. E ali, ele é batizado, né? E todos da sua casa também são batizados. E Paulo permanece em Corinto durante 1 ano e meio. E ali ele prega a palavra de Deus e tudo aquilo que Jesus, né, esperava dele, ele faz e ele sente a segurança. Por quê? Lembra que nós lemos no texto agora antes que Paulo tem uma visão. Essa visão mostra que Jesus aparece para ele numa visão, dizendo: Paulo, não tenha medo, né? Eu estou com você. Você pode continuar aqui em Corinto, que ninguém vai te fazer mal, né? Eu estou com você porque tem muita gente minha aqui, tem muita gente que vai aceitar a palavra de Deus, tem muitas pessoas que vão ser salvas. Então, isso, gente, é algo maravilhoso. Paulo sentiu a segurança, né, maravilhosa, que é sentir-se dentro do centro da vontade de Deus, de fazer exatamente aquilo que Jesus esperava dele, né? E isso, gente, é uma segurança e é uma paz, uma alegria muito grande para nós também, quando nós nos sentimos no centro da vontade de Deus, quando nós fazemos exatamente aquilo que Deus espera de nós. E Paulo sentiu isso. Agora, estar no centro da vontade de Deus e fazer a vontade dele também não significa ser blindado das perseguições, né, das lutas. Jesus deixou a palavra para os seus discípulos dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso Paulo também sentiu na pele, no corpo, né, e na carne, mesmo estando no centro da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, ele foi perseguido, ele foi hostilizado muitas vezes pelos judeus, né, pessoas que eram igual a ele, né, mas ele sentiu ali aquela palavra de Jesus dando-lhe força para ele continuar, que não era para ele olhar as circunstâncias, mas saber que Deus estava contente com aquilo que ele estava fazendo. Então, Paulo continuou ali. E aí ele foi acusado novamente.
pelos judeus, de estar ensinando coisas contra a lei dos judeus. E aí, o governador, né, quem leu o capítulo todo de Atos 18, vai saber do que eu estou falando. Tem um governador chamado Gálio, era um homem muito correto e imparcial, coisas que é difícil, né, a gente encontrar na política hoje. Mas naquela época, Gálio era um homem íntegro e imparcial, era um governador. E quando os judeus foram levar a questão, acusando Paulo de estar subvertendo a ordem, causando tumulto, né, e sendo acusado de subversão, Gálio, né, que era o governador, disse para eles assim: olha, o que vocês estão acusando, isso não tem nada a ver com subversão à autoridade. Isso é a questão de vocês, de interpretação de vocês. Resolvam vocês mesmos. Eu não vou me meter nisso. E aí, quando os judeus descobrem que eles não têm o apoio do governo de Roma, eles, então, pegam o chefe da sinagoga, né, Crispo, e dá uma surra nele, na frente do tribunal, junto com Gálio, o governador. E Gálio também não toma conhecimento, deixa acontecer e, tipo assim, resolvam vocês os problemas de vocês. Isso não interfere na questão da lei, né, da ordem, né, que era a questão que teria que levar a ele. Bom, depois de ter cumprido o seu trabalho ali, Paulo, então, partiu com Priscila e Áquila. E eles, então, passaram a província da Síria. Se vocês depois puderem, eu até pedi para o Klaus, acho que não sei se ele está aí, para colocar o mapa, né, da segunda viagem, depois a terceira viagem missionária, que começa no capítulo 18, e aí Paulo partiu com Priscila e Áquila para a província da Síria, né, e lá, então, Paulo, então, começa, antes de embarcar em Sincreia, ele rapou a sua cabeça, como sinal de um voto que ele tinha cumprido. Ele fez um voto a Deus e não, no texto não deixa a gente claro que tipo de voto é esse, mas o certo é que Paulo ele tinha feito algum voto no sentido de cumprir a missão que ele queria ali, fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, e ele cumpriu esse voto. E, ao cumprir esse voto, ele, então, rapa a sua cabeça e, então, ele entra agora, viaja de novo, novamente, e para poder continuar a sua mensagem. Mas raspar a cabeça era sinal de uma promessa e também um motivo de gratidão a Deus por alguma bênção ou graça recebida de Deus, por ele ter a oportunidade de servir a Deus e de poder agora agradecer, né? Era um tipo de voto de nazireato, né? Quando uma pessoa fazia um voto de deixar crescer o cabelo e só depois ela então ficava um mês sem comer carne e ela sem poder beber vinho, e depois ela raspava a cabeça, a barba, e entregava esse cabelo, né, como uma oferta para ser queimado também no altar, né? Então, Paulo faz isso. Então, ele parte para Éfeso, e lá em Éfeso, ele também pregou na sinagoga de Éfeso, e dali de Éfeso ele foi para Cesareia, em Jerusalém. As pessoas de Éfeso pediram para que Paulo, então, ficasse mais tempo ali. Olha só, ele está em Éfeso, né? Mas Paulo não quis. Ele disse que não, e não ficou em Éfeso, e ele foi, então, para Cesareia e foi logo para Jerusalém. Veja só nessa parte aqui, né, nessa última partezinha, Paulo, ele andou 2.500 quilômetros. Vejam só, gente, às vezes a gente pensa que tudo era perto, né? Não era,
né? Não era perto, era longe. E aí ele, então, vai a Jerusalém rapidamente, fazer uma visita aos irmãos de Jerusalém, e aí ele inicia a terceira viagem missionária. Olha só, ele está em Jerusalém, mas agora ele volta de Jerusalém para onde ele vai? Ele vai, então, para Éfeso, né? Lembra que ele falou, os irmãos de Éfeso queriam que ele ficasse lá? Ele disse que não. Então, agora, de Jerusalém, ele vai, né, para Antioquia, e de lá ele vai para Éfeso. E agora, em Éfeso, ele vai passar 3 anos ensinando na cidade e nas igrejas de Éfeso. Em Apocalipse, a gente vai encontrar várias cartas que Paulo escreve, né, para as igrejas, né? Esmirna, Pérgamo, tudo a gente tem isso em Apocalipse. Então, veja só, Paulo, então, vai para Éfeso, lá ele permanece 3 anos, depois de lá ele vai para Macedônia, onde ele cruza, né, para Troas, e dali ele vai para Jerusalém de novo, pelo caminho de Mileto, Tiro e Cesareia. Então, vejam só, é muita coisa, né? Já na terceira viagem missionária. E nos versículos 24 a 28, a gente encontra, né, uma declaração do cristianismo sendo descrito como o caminho do Senhor. Os cristãos, eles eram conhecidos como pessoas do caminho. Isso ficou quase que o nome, em vez de ser cristãos, ficariam pessoas do caminho, né? Em vez de igreja, né? Os discípulos, os cristãos do caminho. E foi um dos nomes mais comuns dados ao cristianismo em Atos, que é o caminho, né? Aquelas pessoas que seguem o caminho. E esse título nos mostra imediatamente que o cristianismo não significa apenas crer em determinadas coisas, mas significa pô-las em prática. Quando a gente pensa em caminho, é uma coisa que a gente sempre tem que estar andando, né? Sempre estar em movimento, né? Ninguém que está no caminho está parado, né? Então, a gente ser cristão no caminho significa que todos os dias nós temos coisas a vencer, coisas a melhorar na nossa vida. Nós nunca estamos prontos, né? Ninguém vai dizer assim, olha, eu atingi a perfeição. Acho que nenhum ser humano, a não ser Cristo, né? Perfeito. Mas nós não somos cristãos do caminho, porque nós temos que todos os dias buscar em Jesus também a força para vencer os nossos pecados, as nossas falhas e também as nossas fragilidades. Então, não significa apenas crer, né? Mas significa colocar em prática a ação da palavra de Deus, que não é somente um sistema de crenças, mas é uma forma de viver. É fé, mas é uma fé que produz atos, não é uma fé morta, uma fé parada, mas é uma fé em movimento. É uma fé que te faz não ficar parado, estagnado, como se você atingisse um êxtase, um clima, e você agora pudesse congelar naquele momento. Não, o cristão não pode ser congelado. Ele precisa sempre estar buscando colocar em atos, né, a sua fé, quer dizer, de forma agindo diariamente e colocando em ação a sua fé. E aí Paulo vai, na última parte, conhecer uma nova pessoa importante, e eu acho assim, muito legal, muito bonito no livro de Atos, é que Paulo ele sempre encontra pessoas que vão também ser para ele um apoio e vão ser canais de bênção para levar adiante a palavra de Deus. E agora uma pessoa muito importante que vai ser discipulada, veja só, discipulada por um casal de refugiado que é Áquila e Priscila. A gente às vezes, gente, na igreja, nós temos pessoas de vários jeitos. Tem pessoa que tem o dom da palavra. Ela fala bem,
consegue se expressar bem, e ela consegue, às vezes, qualquer assunto, conseguir fazer-se entender. Pode pegar um texto bíblico, dar um estudo, fazer uma pregação no culto, né? Isso a gente tem. Mas tem outras pessoas que ela não tem a facilidade da eloquência, né, da palavra, mas tem um testemunho impecável. Um testemunho impecável e tem um jeito de discipular no particular, no grupo pequeno. Então, eu não consigo falar no grupo grande, mas eu consigo ensinar e ajudar as pessoas no grupo pequeno, né? De 2, 3 pessoas. Então, e isso foi uma coisa bonita que aconteceu com Priscila e Áquila, com o Apolo. Quando eles conheceram Apolo, o que acontece? Apolo, diferente de Paulo, olha só, se Paulo já era bom no Antigo Testamento e no conhecimento das leis judaicas, de todo o Antigo Testamento, pensa em Apolo. Apolo era muito mais entendido do que Paulo, porque Apolo ele vinha de Alexandria, e Alexandria era uma cidade universitária, era uma cidade onde a maior parte das pessoas que viviam lá eram de judeus, mais de 1 milhão de judeus que tinha na cidade de Alexandria. E ali tinha muitos eruditos, não só conhecedores do Antigo Testamento, mas conhecedores e pessoas que sabiam falar da frente para trás e de trás para frente do Antigo Testamento. A maioria das pessoas. E aí, quando ele conhece Priscila e Áquila, ele conhecia do Antigo Testamento o Jesus histórico, e conhecia também o batismo de João. Mas Apolo não conhecia Jesus como Senhor e Salvador. Ele não conhecia também, não sabia de nada do poder do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. E quem é que vai discipular Apolo? Priscila e Áquila. Esses dois vão ensinar o Apolo a respeito de Cristo, né? E aí Apolo ele vai conseguir encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento. Gente, eu achei isso fantástico, porque às vezes a gente fala assim, o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo. Nossa, tem sim, né? São as promessas, né, de que viria o Messias, o Senhor, o Salvador, já está lá em Miqueias, em Isaías. Então, Apolo consegue fazer essa, como é que fala? Essa ligação, ponte. Né? Essa ligação de Jesus, o histórico, com o Jesus Salvador, Messias, ungido de Deus. E olha só, até mesmo o sacrifício, isso agora eu começo a entender também, que os próprios sacrifícios de animais que acontecia no Antigo Testamento, lembra que o sacerdote tinha que oferecer esse sacrifício de animais que era para o quê? Para o perdão dos pecados, né? Jesus é o sacrifício perfeito, né? E que depois dele não precisa mais sacrifício, não precisa mais de ovelha, não precisa mais de carneiro, não precisa mais de rolinha, não precisa, né? Porque ele é o sacrifício. E aí é como se tudo no Antigo Testamento fosse uma sombra, né? A respeito de Jesus, falando de Jesus, que se concretiza em Jesus crucificado e ressuscitado. Veja só, como que a gente consegue ver. E Apolo, ao descobrir e saber da vinda do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele, então, agora, ele consegue fazer com que a sua pregação fosse muito mais eficiente, porque ele via Jesus em todo o Antigo Testamento, e ele conseguia convencer muito mais os judeus do que o próprio Paulo. Então, vejam só,
né? Tanto é que em Corinto, depois, lá no início do capítulo 1, né, fala lá sobre os vários partidos que tinham lá em Corinto, né? E uns falavam, eu sou de Pedro, outros falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Olha só, o Apolo também tem aqui uma participação muito grande no anúncio da palavra de Deus. E veja só, como Deus utiliza as pessoas, como Deus coloca pessoas importantes no nosso ministério. E aí eu digo para vocês, nenhuma liderança pastoral, nenhuma liderança, por melhor que seja, ela faz um trabalho sozinha. Ela precisa sempre de apoiadores e apoiadoras. Ela precisa, a liderança, ela precisa desse trabalho que dá o suporte. Veja só, Paulo, ele não ia sozinho para os trabalhos missionários, ele sempre levava alguém. Quando era Pedro, Pedro também, né? Foi para Cornélio, levou também alguns irmãos. Então, Paulo agora também tem essa ajuda, né? Não só de Priscila e Áquila, Silas, Timóteo, o próprio Lucas, que é o evangelista de Atos, e agora o Apolo, né? Então, são mais mãos, né? Mais pastores, mais líderes que são instruídos na palavra para anunciar o evangelho. E aí, Paulo vai passando nessa terceira viagem missionária, em cada lugar que ele foi perseguido, foi preso, foi açoitado, ele vai confirmando ali aqueles irmãos e aquelas igrejas, colocando presbíteros, elegendo bispos e colocando lideranças pastorais em cada comunidade pelas quais ele passou. E aí, gente, eu fico pensando assim, né? O que esse texto traz para nós, né? De ensinamento, né? Traz muitos ensinamentos. E quantas lições nós podemos tirar, né? Primeiro, que nós não fazemos o trabalho sozinho de Deus, que Deus sempre manda auxiliares, né? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, mas Deus levanta Áquilas, Priscilas, Barnabé, Timóteo, Silas e tantos outros, para também ser esse apoio que nós necessitamos para levar adiante a palavra de Deus. E eu acho muito bonito, o meu filho, Mateus, ele tem uma palavra assim que eu acho muito engraçado. Ele fala assim, mãe, eu às vezes não gosto de estar na liderança, eu prefiro estar nas coxias. Eu achei isso até bonito. Falei, meu filho, você fala umas coisas bonitas que a mãe fica aprendendo. Eu gosto de trabalhar nas coxias, eu gosto de trabalhar na retaguarda, de estar ajudando aqueles que estão na frente. Eu não sei se vocês conhecem, né? Hoje eu não li essa história, então não sei se eu vou lembrar, né, daquela história do homem, né? E que dobrava os paraquedas, né? Daquele uma pessoa importante e que quando ele tinha que saltar, né, numa guerra ou coisa assim, ele sempre o seu paraquedas abria certinho. Por quê? Porque ele tinha um auxiliar, né, que dobrava sempre direitinho o seu paraquedas. E às vezes a gente esquece de agradecer, né, e de elogiar aqueles que são os nossos auxiliares, que dobram os nossos paraquedas, aqueles que seguram o rojão no dia a dia, né? Que a gente precisa na hora do sufoco, na hora da correria. Ô, fulano, né? Eu falo assim que de vez em quando eu falo aqui com a zeladora, né? Porque ela no sábado eu fico com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo no trabalho com as crianças, eu falo que ela é meu braço direito e meu braço esquerdo, porque às vezes toda hora eu preciso de uma coisa, Rose, você me ajuda aqui, Rose, então é muito importante a gente ter pessoas que são nossos auxiliares, que não são menos importantes, são tão importantes, porque às vezes a gente não consegue fazer com excelência um trabalho quando nós estamos sozinhos, né? Então, nós sempre precisamos da ajuda de outras pessoas. Pense nisso na igreja que vocês estão, né? Onde vocês estão, os que estão em Teoflotone, os que estão a Elister lá em Colatina,
Lúcia e Paulo lá em Camboriú, né? Então, pense sempre nisso, que você pode ser aquela pessoa que está sendo um auxiliar importante, né? Como foi Josué, né? E o outro lá, que eu esqueci o nome, que segurou os braços de Moisés, né? No momento de ficar com as mãos estendidas para que a guerra, né? O povo de Israel continuasse a vencer a guerra. Ele não tinha mais força de ficar tanto tempo em pé e ele já era velho, cansado, né? Para ficar o tempo todo com as mãos levantadas. E aí eles tinha 2 auxiliares, né? Que seguravam o braço dele para que a bênção de Deus continuasse no meio do povo. Quem sabe vocês poderão ou são, né? Esses apoiadores, esses auxiliares que seguram as mãos daqueles que estão na frente da batalha. Alguma pergunta até aqui, gente? E alguma colocação, mesmo que não seja pergunta, né? Eu gostaria se alguém gostaria de colocar algo que chamou a atenção nesse texto, temos ainda uns minutinhos e vocês podem estar colocando aqui suas considerações. O interessante é que já naquele tempo existia do jeito que existe hoje. No momento em que o Galho diz para eles, não, vocês resolvam o seu problema lá sozinho, que eu não vou me meter no meio disso. Aí o pessoal vai lá e pega o Sóstenes, o principal da sinagoga, e bate nele, porque eles não podiam bater no Galho. Isso então, mesmo. Hoje, quantas vezes acontece isso, que você tem vontade de falar alguma coisa com alguém, ou de xingar alguém, ou sei lá, né, desacatar alguém, mas não pode, porque você vai ter as consequências e vai sofrer, né, as retaliações da coisa, e eles vão em cima de outro, do coitado que não pode se defender. A mesma coisa acontece hoje, já naquele tempo existia isso, né? É verdade. Não, quer dizer, não, já que o cara falou assim, não, eu não tenho nada com isso, resolva o problema só, podia resolver sem ir, mas lá não, tem que ir lá e bater no outro. É verdade, Henriqueta. Um culpado na história. Muito, muito legal, assim, o que você trouxe também, muito joia mesmo. Às vezes essas coisas acontecem também, né, hoje. E é muito interessante mesmo. Mais alguém, gente? Saudade de falar, saudade de participar com vocês. Eu fiquei pensando nessa sua reflexão esse comentário, né, essa avaliação que você fez no final da participação de cada um de nós, muitas vezes até anônimos, né, que não aparecem, não estão na coxia, como o Matheus falou que gosta de estar. Eu também, quando fazia teatro, eu gostava muito de ficar na coxia. Mas porque eu era muito tímida, viu, Matheus? Fala com ele, viu, Nô? Pode ser que esteja precisando de trabalhar um pouquinho também, tem hora que é necessário, né, se expor. Mas fiquei pensando que Deus não precisa de nenhum de nós para fazer o que Ele faz. Ele nos usa porque isso faz parte da pedagogia dele, né? De fazer com que a gente se envolva com a obra, com a missão, com o projeto. E quantas pessoas, né? Parece assim, se a gente for ver, parece que vai fazendo uma ligação, né? Um vai puxando o outro, um vai puxando o outro, e a ponto de uma mulher aparecer nesse texto, né? Que nunca aparecia, mas uma mulher aparece aqui e se destaca. E aí, quer dizer, Deus não precisa nada disso. Por que ele faz isso? Para que cada um de nós vai trabalhando essa importância que cada um tem, mas ao mesmo tempo que depende do outro. E a gente, infelizmente, como ser humano, temos um ego imenso, né?
queremos aparecer muitas vezes sozinho. E aí são as pessoas que são muito centralizadoras. Aí eu fico pensando, né, quantas vezes a igreja passa por momentos mornos, porque às vezes quem está à frente do pastorado tem um ego muito grande, né, e não consegue contar verdadeiramente com a participação das outras pessoas, ou tem lideranças também com ego muito grande que não deixa os outros também surgirem, aparecerem. Então, esse estudo bíblico, ele precisa de existir em todas as igrejas, porque esse resgate, né, a história cristã, da história dos primeiros cristãos, ela é muito importante para a gente pensar. Precisa de todo mundo tem seu papel, todo mundo tem sua importância, tem algo a contribuir, ninguém sabe tudo, né? Precisa do outro para auxiliar. Então, nossa, foi muito assim bacana essa sua fala, né? Que vai me ajudar muito em algumas reflexões que eu estou fazendo. Muito bom mesmo. Todos somos um e ninguém larga a mão de ninguém, né? A gente precisa de todo mundo junto. Muito obrigada pela linda reflexão, Elisté. Você, como sempre, traz um olhar muito apurado, né? E muito assim, pé no chão, né? E eu acho que isso é muito importante também, né? Que Deus realmente ele não precisa, mas ele usa, né? Ele faz, né, acontecer as coisas usando as pessoas, né? Com suas limitações, com suas fragilidades, e de que a gente não precisa ter o ego inflado, né? E nem achar que nós vamos dar conta de tudo sozinho, e nem que nós somos essenciais ou o mais importante. Mas o importante é que a obra seja feita, seja por mão de quem for, mas que a gente seja um conjunto, né? Um todo. Várias pessoas fazendo uma parte, né? Ali a Priscila fez a parte dela, mas o Áquila, ajudando a Apolo. Apolo fez aquilo que ele sabia fazer de melhor, que era trazer o Jesus para dentro de todo o Antigo Testamento, para que os judeus conseguissem aceitar, né, que esse Jesus já estava lá, né, junto com o Pai, e que já havia uma promessa, e que essa promessa de Deus se cumpre em Jesus, né? Então, eu acho isso, e que a gente precisa muito, cada um de nós precisamos uns dos outros, né? Andar de mãos dadas realmente é o importante, o essencial para fazer aquilo que Deus quer, né? Sempre na humildade de saber que nós não temos todos os dons e que somos cristãos do caminho, né? Lembro que eu falei agora há pouco, né? E o caminho sempre nos lembra movimento, ação, né? Nunca estar pronto, nós não estamos prontos, nós estamos em constante mudança, né? Em constante crescimento. Hoje a gente cresce, supera algumas deficiências nossas, dificuldades, mas às vezes adquire outras, né? Faz outras situações que também não é a vontade de Deus. Então a gente cresce sempre da misericórdia de Deus em nossa vida, né? Sempre de novo. Muito obrigada aí pela reflexão, muito boa. Mais alguém gostaria de colocar, gente? Se não, a gente encerra, né, nosso encontro de hoje. Eu agradeço muito todos vocês, mas aqueles que não deram feedback, não colocaram, eu sei que algumas pessoas falaram, mandaram no meu particular, quem puder, né, quem tem participado também desses estudos, manda no particular aquilo que tem ajudado, aquilo que tem acrescentado, e quais são para os próximos, mais para frente, quais o caminho que nós também vamos seguir, aquilo que vocês poderiam sugerir também, outros assuntos, outros livros, né? Alguns já sugeriram, mas vamos estar também colocando e depois a gente vai trazer também como proposta aquilo, a partir das ideias de vocês,
das colocações de vocês. Então, para mim, é muito importante também ter esse feedback, né, de vocês, porque às vezes a gente fala e às vezes, quando a gente não tem muito retorno, a gente acaba ficando assim, sem ter um retorno daquilo que a gente poderia melhorar, daquilo que a gente poderia fazer, tá bom? Então, quem não fez, por favor, se puder, façam. Cláudia, é hora para encerrar para nós? Vamos orar. Nosso querido Deus, muito obrigado por novamente termos tido esta oportunidade de, como grupo espalhado pelo nosso país, estudarmos juntos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este 18º capítulo do livro de Atos, que fala do ministério de Paulo, mas também de muitas e muitas outras pessoas que são chamadas por Jesus Cristo a ajudarem o Paulo nesse ministério. Também nós, como luteranas e luteranos, ou cristãs evangélicos de outras denominações, cremos no sacerdócio real de todos os crentes, onde cada pessoa que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é também sacerdote ou sacerdotisa. Usa-nos, Senhor, para o anúncio do Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo, do amor imenso que Ele tem por todas as pessoas. Assim como Paulo espalhou essa boa notícia por toda aquela região por onde ele passava, que possamos nós também fazer isso lá onde Tu nos colocas no dia a dia. Agora, Senhor, nós queremos nos despedir um do outro e também queremos pedir que nesta noite Tua companhia possa continuar fazendo a diferença em nossa vida e que amanhã possamos novamente acordar e fazer tudo aquilo que caberá a nós no nosso trabalho do dia a dia fazermos. Mas também, Senhor, se Tu nos chamares a darmos o testemunho, coloca as palavras certas em nossa boca e as atitudes corretas em nossas mãos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu vou pedir que todos saiam na janelinha para a gente tirar a foto, né, que nós não tiramos. E quero lembrar também que ontem foi aniversário da Adélia e hoje Dinorá e Paulo não estão. Eu acho que está comemorando. Hoje é o aniversário da Dinorá. Tá bem? Que Deus possa estar abençoando a vida dela e assim como a vida da Adélia, que ontem fez aniversário. Todos abriram já? Eu não consigo ver todos aqui. Só falta a Maristela. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 4, 5, 6. Já foi lá no grupo. Podem ir lá olhar. Então, um bom final de semana para todos vocês.